Ô, Cláudio, é fatídico sim, e é, como a Alana citou, uma sexta-feira 13 daquelas mais pesadas para Roberto Jefferson, né? Ele que foi alvo desta decisão do ministro do Supremo Alexandre de Moraes, está preso já está no presídio no Rio de Janeiro, prisão preventiva do ex-deputado. A alegação do ministro Alexandre de Moraes é de envolvimento de Roberto Jefferson em uma suposta organização criminosa digital montada para ataques à democracia. Pedido de prisão que partiu da Polícia Federal, que detectou uma atuação do ex-deputado em uma espécie de milícia digital que tem atacado os ministros do Supremo e também as instituições. Decisão que tem gerado uma repercussão danada no meio político, né, Cláudio? Tem gerado muitas reações, até porque tudo isso é sacanagem, milícia digital, não sei o quê. O Roberto Jefferson tem pelo menos essa virtude. Ele sempre assumiu os ataques que faz, muitos deles de baixo nível, com ofensas pessoais, inclusive, a ministro do Supremo Tribunal Federal. Ele não faz nada usando pseudônimo, né? Como muita gente se utiliza nas redes sociais para esconder, né? Para se esconder covardemente do que faz, né? Ataques e tal. O Roberto Jefferson sempre assumiu, sempre assinou o que escreve contra os ministros e também, inclusive, gravou vídeos, gravou, não sei, todos nós já recebemos pelas redes sociais vídeos muito duros, né? Muito, enfim, raivosos e tal, do ex-deputado em relação a ministros do Supremo Tribunal Federal. Mas ele nunca mandou ninguém fazer em nome dele, não. Não tem essa história de tem lá uma milícia, não sei o quê. A milícia é ele próprio, né? E sempre às claras, ele sempre mostrou a cara. Eu acho que essa prisão do Roberto Jefferson tem várias nuances que a gente precisa destacar, né? Uma delas é o fato de o ministro Alexandre de Moraes, vítima das ofensas do Roberto Jefferson, ser também o autor ser quem assina o mandado de prisão do autor dos crimes, né? Ele, como vítima, é parte do processo. Em qualquer lugar do mundo, um magistrado nessas condições alega suspeição. Eu não posso participar disso e tal. E eu duvido que exista um magistrado, seja ele de primeira, de segunda ou mesmo de tribunais superiores, que se recusassem a atender a essa solicitação da Polícia Federal. Qualquer magistrado poderia fazer isso, sem dúvida nenhuma, sem a necessidade de a própria vítima fazer isso, né? Porque imagina, se você... por que existe esse princípio, né? Imagine se todas as vítimas de crime forem concedidas a elas o direito de julgar os autores dos crimes das quais elas foram vítimas, né? Ia ser uma coisa doida, né? O magistrado existe exatamente para assumir uma posição de independência, de serenidade, né, ouvindo as partes, aquelas coisas todas. Eu acho que essa é uma questão que vai suscitar muita discussão, inclusive alegações de nulidade desses atos que resultaram na prisão do ex-deputado. Esse é um aspecto da questão. Outro aspecto da questão que a gente precisa observar é do ponto de vista político-institucional. Nós estamos assistindo o Supremo Tribunal Federal impor limites ao artigo 5º da Constituição, que prevê liberdade de expressão para os brasileiros. Prevê e garante liberdade de expressão sem nenhum tipo de limite. Não há limites, não há condicionantes. Os artigos 5º e 6º da Constituição deixam isso muito claro, inclusive quando também reconhece o direito às pessoas, quando determina, né, quando afirma, no artigo da Constituição, quando afirma que são invioláveis os direitos à honra e à imagem, e prevê, no mesmo inciso, prevê o pagamento de indenização por eventual dano moral decorrente da violação desses direitos à honra e à imagem. Não limita o exercício da liberdade. Então, essa discussão, afinal de contas, o que é que vale, né? Vale o que está na Constituição ou vale a interpretação frequentemente curiosa ou criativa de ministros do Supremo Tribunal Federal? Acho que essa é uma discussão que pode parar no Congresso. Acho que isso vai ser, de alguma maneira, levada ao Congresso. Não é a primeira vez que o ministro Alexandre de Moraes toma medidas como essa. Ele mantém preso um deputado, né, que além do direito ao exercício da liberdade de expressão, o cara é parlamentar, né? Tem mais as proteções decorrentes do exercício de mandato de deputado. E eu acho que isso só contribui para
agravar essas tensões, né, que há entre os poderes, né, os poderes políticos, que são representados sobretudo pelo poder legislativo e também por afinidade política, o envolvimento do poder executivo, na medida em que o Roberto Jefferson é um dos principais defensores aí do atual presidente da República, o Jair Bolsonaro. Bom, essa é uma questão, a questão política será de fato movimentada, né? Vai movimentar essa discussão. E há um terceiro aspecto que me intriga muito, eu acho que esse é do ponto de vista psicológico, né? Que é uma coisa, como psicólogo, embora fora de atividade, não estou exercendo atividade, mas é algo que sempre me intriga muito, é que assim, até por ser advogado e pela experiência de vida que tem, o ex-deputado Roberto Jefferson sabia que ia dar nisso, que só poderia acabar numa coisa como essa, né? E, no entanto, ele insistia, persistia no seu comportamento. Era uma espécie de prática continuada do crime de ofensa, né, de injúria, ou de calúnia, ou de difamação, desses crimes aí, mas ele fazia isso de forma imparável, né? E assim, como advogado, como político e como homem experiente, o Roberto Jefferson não é nenhum garoto, é um homem que já tem bem mais do que 70 anos de idade, eu acho que se aproxima dos 80. Então, assim, ele sabia que ia dar nisso, ele ia acabar de alguma maneira, o xerifão lá do Supremo Tribunal Federal ia acabar metendo ele na cadeia, mesmo correndo o risco de ser acusado de abusar do exercício do poder e coisas dessa natureza, né? Mas, e aí, para mim, isso intriga, né? O Roberto Jefferson era o que ele queria? Será que ele agia dessa forma, ofendendo de maneira continuada, sistemática, os ministros do Supremo, inclusive o Alexandre de Moraes? Ele jogava nisso mesmo? Ele apostava nisso? Queria isso, né? Queria mesmo ser levado, virar uma espécie de mártir, né? Sei lá, dessa causa aí bolsonarista e acabar em Bangu, no Rio de Janeiro? Era isso que ele queria? Enfim, são aspectos aí de uma questão que vai movimentar o Brasil, a cena política e jurídica também dos próximos dias. A gente vê também é muito interessante observar também o comportamento das pessoas, né, a reação das pessoas, ou a falta de reação das pessoas a essa situação que a gente vê aí. O Roberto Jefferson é um cara que se envolveu no mensalão do governo Lula, aliás, foi ele quem denunciou o mensalão do governo Lula, acabou sendo por isso também acabou condenado à prisão em razão do envolvimento daquela ladruagem que até hoje espanta as pessoas quando se toma conhecimento dela. Então é alguém que já, tanto quanto o ex-presidente, também já cumpriu pena de prisão por corrupção. Ele confessou haver recebido dinheiro em nome do PTB para distribuir mensalão entre os parlamentares do seu partido, assim como outros próceres ali, outros políticos ligados ao PT. Então é alguém que tem problemas de credibilidade para falar sobre determinadas questões, não é? E por essa razão muita gente torce o nariz, Roberto Jefferson, tudo bem, né? Ainda mais bolsonarista, merece mais encana, né? Muita gente pensa dessa maneira. Mas a questão não é nem essa, né? A questão é que o que vale para o Roberto Jefferson hoje, a justificativa que está sendo usada para meter na cadeia alguém que cometeu crime de opinião, ou ofendeu as pessoas, isso ou abusou, né, digamos assim, né, porque também tem essa alegação pequeno-burguesa que não está na Constituição, do exercício abusivo, né, da liberdade de expressão. A Constituição, eu volto a lembrar, não faz nenhum limite, não diz isso, olha, todo brasileiro tem o direito à liberdade de expressão, mas não de forma abusiva. Entendeu? Não tem nenhum tipo de condicionamento, né? Isso é uma questão que tem que ser discutida num caso específico, qualquer caso específico que seja levado às barras dos tribunais. Mas, de qualquer maneira, é ruim, né? É ruim para o país a gente viver sobressaltado o tempo todo, né? Todo dia tem uma novidade política, né? Ora produzida pelo presidente, mais frequentemente produzida pelo presidente, ora pelas decisões, muitas delas equivocadas, do Poder Legislativo e também decisões políticas e equivocadas do Supremo Tribunal Federal. Como vítima dos crimes claramente cometidos pelo Roberto Jefferson, não há dúvida nenhuma, né?
o ministro Alexandre de Moraes foi muito ofendido, não foi pouco não, e da maneira mais baixa possível. Ele é vítima disso, mas assim, a legislação brasileira prevê o devido processo legal. Quem é vítima dos crimes de calúnia, de infâmia, de injúria, difamação, etc., tem o direito legal, a legislação capitula esse crime, pune esse crime, e tem que constituir advogado, e no caso do ministro pode até recorrer, os funcionários públicos, de uma maneira geral, podem recorrer ao Ministério Público para patrocinar uma denúncia contra... Mas assim, há um devido processo legal. Aquilo vai para um juiz, o juiz de primeira instância, que vai, enfim, receber a denúncia, vai fixar prazo para que o acusado se pronuncie, tem ali uma audiência, né? E depois, então, há o julgamento. Mas assim, há um devido processo legal previsto para casos dessa natureza, né? Prisão pelo exercício de críticas e de ataques, isso tem sido novo no Brasil, depois que o xerife Alexandre de Moraes assumiu aí o comando desses inquéritos no Supremo Tribunal Federal. Ô, Cláudio, só pra pontuar aqui, você falou da idade do Roberto Jefferson, tá? Pra gente dar uma descontraída. Aí ele tá meio acabadinho, Roberto Jefferson, mas ele tá com 68, ainda tem um chão ainda pra chegar nos 80. Tá muito acabado, tá né? Acabado, né? Ele tem câncer, né? Ele teve câncer de pâncreas, né? Parece eu bem acho que mais é um velho. pouco isso, né? E câncer no pâncreas é um câncer bastante agressivo. Exatamente. O Gustavo Sleman está conosco, ele tem uma atualização da situação de momento do Roberto Jefferson, falando direto ao vivo do Rio de Janeiro. Boa tarde, Sleman. Boa tarde, Cris, e a todos que nos acompanham. O ex-deputado federal Roberto Jefferson já chegou ao presídio de Benfica, na zona norte do Rio, onde deu entrada no sistema prisional fluminense. Ele deixou a superintendência da Polícia Federal no centro do Rio por volta de 3h35 da tarde de hoje. Roberto Jefferson foi preso durante a manhã em Comendador Levi Gasparian, na região serrana, dentro do inquérito que investiga atos antidemocráticos na internet. Na decisão, o ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, afirma que a prisão cautelar é necessária para evitar o acirramento e o estímulo à prática desses crimes. O magistrado determinou ainda que seja investigado o possível uso de recursos públicos do fundo partidário do PTB, partido que o Roberto Jefferson preside, para o cometimento dos delitos e para a divulgação de fake news em redes sociais. No texto, o Alexandre de Moraes aponta que, além de ataques à democracia, o Roberto também cometeu atos que indicam crimes como racismo, homofobia e também incitação à invasão ao Senado, além de agressão a agentes públicos ou políticos. O documento transcreve ainda algumas entrevistas que Roberto Jefferson deu a veículos de comunicação. Em um dos trechos citados, o ex-parlamentar compara o governo de São Paulo a uma gaiola das loucas e diz que existe uma ditadura gay no estado e na capital paulista. Em outra entrevista, o político diz que é necessário agir para impedir um golpe contra o presidente Jair Bolsonaro, e ele ainda se remete aos membros da CPI da Covid-19 como moleques que ousam acusar um presidente honrado, digno e decente, e afirma ainda que o povo deveria fazer pressões contra o Senado e, se preciso, invadir o Senado. Outras entrevistas anexadas mostram Roberto Jefferson chamando o presidente do Tribunal Superior Eleitoral, Luiz Roberto Barroso, de comunista e argumentando que o TSE frauda eleições. O ex-deputado é defensor do voto impresso, que foi rejeitado pela Câmara dos Deputados. Em vídeo publicado na internet há poucos dias, o presidente nacional do PTB disse que não haveria eleições ano que vem, caso a proposta fosse rejeitada. Garantidores da lei e da ordem. O começo da democracia, garantia. O braço forte. Está dizendo o quê? Se não houver voto impresso e contagem pública de votos, não haverá eleição ano que vem. Barroso pode até zangar, bater pezinho, né, Barroso? Mas se não tiver voto impresso e contagem pública, não terá eleição ano que vem. Outras entrevistas transcritas trazem o ex-deputado classificando o STF como um ninho de urubus e de bruxas e chamando o Tribunal de Contas da União, o TSE e o Supremo de puxadinhos da esquerda. Na decisão, o ministro Alexandre de Moraes argumenta que as manifestações, discursos de ódios e homofóbicos e a incitação à violência não se dirigiram somente à corte, mas também a senadores e integrantes da CPI da Covid-19, assim como outras autoridades públicas e as estruturas do regime democrático. Segundo o magistrado, Roberto Jefferson pleiteou o fechamento do STF, a cassação imediata de todos os ministros para acabar com a independência do Poder Judiciário. O Alexandre de Moraes também determinou o bloqueio de conteúdos postados por Jefferson em redes sociais e a apreensão de armas
e também restrição ao acesso a mídias de armazenamento. O Procurador-Geral da República, o Augusto Aras, se manifestou após o gabinete do ministro afirmar que a Procuradoria-Geral da República não se pronunciou sobre o pedido de prisão. Em nota, a PGR informou que a medida representaria uma censura prévia à liberdade de expressão. Ainda segundo o comunicado, o órgão não vai contribuir para ampliar o clima de polarização que atualmente atinge o país. Procurada, a Polícia Federal informou que cumpriu os mandados de busca e apreensão expedidos pelo ministro Alexandre de Moraes e que a medida tem como objetivo aprofundar as investigações que apuram a organização criminosa caracterizada por ampla atuação digital e que atua com a finalidade de atender contra o Estado Democrático de Direito. Em nota, o PTB afirma ter sido surpreendido com o que a legenda classifica como uma medida arbitrária orquestrada pelo ministro Alexandre de Moraes. Ainda segundo o partido, o ato demonstra uma tentativa de censura. O Twitter do ex-deputado, conforme decisão do STF, já está fora do ar. A gente lembra que ele utilizava uma conta não verificada, já que o perfil oficial estava bloqueado. A defesa de Roberto Jefferson ainda não se manifestou sobre a prisão do político. O Gustavo Sleman falando conosco ao vivo do Rio de Janeiro. Agora, o Cláudio Lano... Aliás, uma das coisas, um dos erros cometidos no noticiário sobre essa história é de que o Procurador-Geral da República não tinha se pronunciado sobre o assunto. Isso não é verdade, né? Ele, inclusive, mostrou isso, se manifestou nos autos, contrário à prisão, inclusive alegando, advertindo de que se trata de censura prévia e, portanto, é inconstitucional. O Roberto Jefferson, que antes de ser preso, ele gravou uma mensagem por áudio e distribuiu, né, nos grupos do PTB, um áudio longo de 4 minutos ali que ele se defende, mas ele volta a atacar o ministro do Supremo Alexandre de Moraes. Separei um trechinho aqui para a gente ouvir. Meus amigos e minhas amigas do PTB, aos nossos leões, às nossas leoas conservadoras, que acabei de receber esse mandado do maridão de Dona Vivi, o cachorro do Supremo, o Xandão, pior caráter que tem no Supremo. O Supremo é um partido político comunista que tem condições de expedir mandados de prisão e inquéritos que não tem o Ministério Público, inquéritos no vazio. Penso que eles chegaram no limite da inconstitucionalidade, da agressão à ordem jurídica nacional. Mas eu já falei para o Xandão uma vez e vou repetir. O buraco comigo é mais embaixo, Xandão. Eu sei que você é metido a valente, né? A nossa conta é pessoal, daqui para frente é pessoal. Não tem saída. Você está perseguindo pessoalmente a mim, pessoalmente ao PTB, está usando função de ministro para fazer perseguição pessoal. O que é pessoal, pessoalmente se resolve. E a vida vai nos colocar frente a frente, para que pessoalmente nós possamos resolver esse problema, se Deus quiser. Tem um trecho do Roberto Jefferson, dessa mensagem que ele disparou. Você vê como ele é, assim, como ele estica a corda, né? É demais, né? Claro, o tom de ameaça. Mesmo, né? Que ele estava buscando isso, né? Buscando mesmo esse desfecho, sei lá qual é o objetivo dele com isso, mas de qualquer maneira ficou ruim para ele, né? Claro, o tom de ameaça aí dessa mensagem, né? E ele estica a corda mesmo. Acho que se tem uma pessoa que não tem medo de dobrar a aposta, mesmo que seja para perder, é Roberto Jefferson. A gente tem visto o comportamento dele nas redes sociais. Parece que perdeu o sentido, o senso faz tempo, né? De repente o agravamento da idade pode ter provocado algum tipo de problema mesmo, consequência de algum problema de saúde, não sei. Sentido não tem, Cris, não faz sentido. Ele transformou o PTB num partido absolutamente radical, né? De um caminho que eu acho que é meio sem volta. Realmente, ele estava parecia estar pedindo para ser preso no dia de hoje com as atitudes que estava tomando. E com as imagens e o tom de ameaça o tempo todo. O que ele ganha com isso? Difícil, né? Muito difícil ele sair dessa história por cima, mesmo que consiga reverter essa prisão. Não sei qual é a chance dele real de reverter essa prisão rapidamente. Uma das estratégias da defesa que está sendo principalmente estudada é a alegação de que ele tem sequelas da Covid. Isso aí seria uma alternativa para ele deixar essa prisão preventiva, que isso deve ser apresentado aí nas próximas horas. Então a gente vai acompanhar.